Todo atleta costuma ter uma história de superação. Se a gente parar pra pensar, só do cara tá lá, naquela elite que chega no alto desempenho, só isso aí, cara, ele já superou muita coisa. Mas no vídeo de hoje, a gente vai falar de jogadores que superaram mais ainda. Caras que tiveram doenças graves, mas que se recuperaram e que voltaram a jogar. Histórias de superação da vida real. Então fica aí nesse vídeo porque eu vou te contar casos de gente que superou câncer, problema de coração, cara que chegou até a falecer em campo, mas que conseguiu voltar a exercer a sua profissão, a ser um jogador de futebol. E antes, deixa eu me apresentar, né? Eu sou o Gui Galdame, você tá no meu canal. Aqui a gente fala de futebol, aqui a gente conta história de futebol. Então, se você já me conhece, já sabe, cara, deixa o like aí, clica no botão hypar. Se não é inscrito no canal, se inscreve. Se não é inscrito, o que você tá fazendo aqui e não é inscrito ainda? Bora, se inscreve. Se você não me conhece, fica nesse vídeo até o final e a gente fica com um combinado. Ó. Gostou do conteúdo? Se inscreve, deixa o like, faz tudo isso aí depois. Beleza? Bora lá então, vamos para os nossos jogadores que superaram doenças graves. E o primeiro é um brasileiro. E aí é um cara que superou uma doença infantil. Ele é o único desses jogadores aqui que não foi acometido por uma doença durante a sua carreira profissional. Ele teve poliomielite quando criança. E isso inclusive deixou uma sequela que era uma marca da carreira dele. Afinal, Mané Garrincha era conhecido como o anjo das pernas tortas. E isso foi justamente uma sequela da poliomielite que ele teve quando criança. E a poliomielite é uma doença grave. Ela pode causar paralisia, ela pode até matar em alguns casos. No caso do Garrincha, ele ficou apenas com as pernas arqueadas e a perna direita dele ficou mais longa que a esquerda. E aí fica a dúvida, será que o Garrincha teria sido melhor ainda se ele não tivesse tido essa doença? Nunca saberemos, né? Ele foi um craque de qualquer jeito. Mas o fato é que a vacina só chegou no Brasil em 61. 61, o Garrincha já tinha até uma Copa. E se fosse hoje, ele provavelmente nem teria essa doença. Já o nosso segundo caso aqui não é de brasileiro, é de um croata. O nome dele é Ivica Klasnić. O Klasnić, em 2007, defendia o Werder Bremen, da Alemanha. E em janeiro daquele ano, ele recebeu a notícia que estava com insuficiência renal. Os rins dele estavam parando de funcionar. E ele precisava de um transplante. E aí, a princípio, ia ficar tudo certo com o Klasnić, porque a mãe dele decidiu doar o rim para ele. E ali, em janeiro mesmo daquele ano, eles fizeram uma cirurgia da mãe doando o rim pro jogador. Só que o corpo dele rejeitou o órgão. Isso pode acontecer, né, quando a gente tem doações. E aí, em março daquele ano, ele teve que passar por uma nova cirurgia e agora, dessa vez, foi o pai dele quem doou o rim. E aí, dessa vez, a cirurgia foi um sucesso e o corpo do jogador não rejeitou o órgão. E a princípio, o jogador falou que os médicos dele disseram que ele poderia continuar jogando futebol, que ia ficar tudo normal na vida dele. Só que em agosto daquele ano, o médico do Werder Bremen falou que não, que o corpo dele não suportaria grande esforço e proibiu o Klasnić de treinar com a equipe. E aí foi uma confusão ali, até que em setembro os médicos do clube finalmente aceitaram o jogador de volta e depois de 6 meses afastado, o Klasnić voltou a treinar com a equipe. E em novembro, pela primeira vez desde dezembro de 2006, então em novembro de 2007, ele foi titular em uma partida da equipe pelo campeonato alemão. E a história aqui é tão legal, né, que a gente tá ali em novembro de 2007. Então a temporada vai avançando, em dezembro ele consegue marcar 2 gols e uma vitória da equipe, e em março ele foi convocado para a seleção da Croácia novamente. E ali em junho daquele ano, Klasnić disputou a Euro com a seleção croata, se tornando o primeiro jogador transplantado a disputar uma Euro. E na competição ele ainda chegou a marcar um gol na primeira fase contra a Polônia, outro gol contra a Turquia nas quartas de final. Essa é uma bela história de superação, né? Só que depois, muito tempo depois, em 2016, Klasnić ainda viu seu rim novamente voltar a falhar ali e ele passou por um terceiro transplante. E a princípio hoje tá tudo certo com o ex-jogador. O terceiro transplante também foi um sucesso. O nosso terceiro nome da lista é uma história que ela ficou mais conhecida recentemente porque o jogador ele disputou a final da Champions League.
no caso a última final da Champions League. Francesco Acerbi, defensor da Inter de Milão. O Acerbi, ele teve um câncer nos testículos lá atrás, em 2013. Então quando ele chega ao Sassuolo em julho de 2013, passa por exames médicos que detectam a doença ali, que ele tava com um câncer nos testículos. E aí o Acerbi faz uma cirurgia para remoção do tumor, que aparentemente tinha dado tudo certo, só que em dezembro daquele mesmo ano, o problema volta, ali em 2013 mesmo. E aí, naquele momento, ele teve que fazer quimioterapia, fez um tratamento mais sério, e aí ele ficou de janeiro a março fazendo a quimio e conseguiu superar o câncer nos testículos mais uma vez. O legal da história do Acerbi é que o câncer que ele superou, de acordo com ele, também o ajudou a superar o alcoolismo, porque ele disse que nessa época aí, ele saía muito, ele vivia pra ir pra festa, pra baladas e pra beber, e que ele tava sempre bêbado e muitas vezes chegava pra treinar ainda alcoolizado, virava à noite, ia direto pro treino, e que ele ter tido esse câncer fez com que ele ganhasse uma segunda chance na vida, e que ele acabou mudando por causa disso. E o legal é que daí esse cara teve toda uma carreira depois em que ele conseguiu ganhar Euro em 2021 com a Itália, e teve uma carreira de sucesso, né, passando pela Lazio, passando pela Inter agora. Tá agora na reta final, mas foi uma bela carreira. Outro cara que superou uma doença, dessa vez não um câncer, mas uma doença no coração, e que teve uma bela carreira, e agora um brasileiro, é o Washington, que ficou até conhecido como o Washington Coração Valente. Quem é mais novo talvez não conheça ele, mas o Washington foi um ótimo atacante aqui do futebol brasileiro nos anos 2000 e que durante um bom tempo ele detinha o recorde de gols de uma edição do Brasileiro de pontos corridos. Eu não sei se esse recorde não é dele ainda não. Eu realmente não sei dizer, que era na edição de 2004 pelo Atlético Paranaense. Mas enfim, quando o Washington jogava na Turquia, ele disse que começou a sentir uma forte azia e queimação durante os treinos que se intensificaram muito. Que aí durante um teste de esteira, que o jogador costuma fazer em pré-temporada, o teste revelou alguma alteração no fluxo sanguíneo dele. E aí quando o teste revela isso, geralmente o jogador vai fazer exames mais profundos para investigar o que está acontecendo. Que é muito louco, porque os exames revelaram que uma artéria dele estava 90% obstruída. Esse cara estava muito perto de morrer. Essa é real, o Washington estava muito perto de morrer. 90% obstruída num jovem, isso é morte muito rápida. E apesar do problema, o Washington conseguiu. Eles fizeram uma cirurgia, colocaram um stent no coração e ele retorna ao futebol brasileiro, retorna pro Atlético, tem uma boa passagem pelo Atlético, onde foi artilheiro do Campeonato Brasileiro, foi vice-campeão, tem uma ótima passagem pelo São Paulo, tem uma ótima passagem pelo Fluminense, marcante, onde faz gol em semifinal de Libertadores, onde é campeão brasileiro, uma carreira de muito sucesso e que por pouco não foi interrompida, hein? Sorte que ele fez aquele teste de esteira na pré-temporada. Outro cara que tem sorte de estar vivo, e aí é um caso que você provavelmente lembra muito bem, é um caso recente, é Christian Eriksen. E aí todo mundo aqui, se você não viu ao vivo, você certamente viu notícias ali nos dias seguintes ou até mesmo no mesmo dia, porque na Euro de 2021, durante uma partida da Dinamarca, Christian Eriksen simplesmente cai desacordado no chão, cai desfalecido. E aí o desespero dos companheiros de time já diz tudo, e você vê que o problema parecia grave. Quando a gente tem essa imagem, a gente já viu jogadores que faleceram em campo. O Eriksen não foi o primeiro, e o Eriksen sobreviveu, né? Mas a gente já viu casos de jogadores que morreram mesmo. E é sempre uma coisa traumática. E no caso dele fica aquela coisa do mundo não sabe o que tá acontecendo. Será que tá tudo bem? Será que não tá? No fim das contas, sai aquela foto do Eriksen sendo levado pra ambulância com o olho aberto, que tranquilizou o mundo. E aí foi constatado que ele precisava implantar um CDI. O CDI é como se ele fosse um desfibrilador interno. E aí ele vai verificar o ritmo cardíaco, e se a pessoa que tá usando tem alguma arritmia mais perigosa, ele simplesmente libera algum choque ali
para corrigir o batimento cardíaco da pessoa. O jogador dinamarquês teve que rescindir o contrato com a Inter, porque na Série A é proibido esse tipo de equipamento, mas ele acabou assinando com o Brentford depois disso, voltou a jogar a Premier League, depois foi para o Manchester United e conseguiu retomar a carreira. Talvez não naquele nível de antes, mas teve uma boa carreira depois disso. E só o fato do Eriksen estar vivo já deixa a gente muito feliz, né? Quem viu ele caindo em campo aquele dia fica muito feliz só do Eriksen estar vivo. É uma história de superação. Nosso último caso aqui é de um jogador que venceu um câncer, não uma, mas 2 vezes durante a sua carreira. Eric Abidal era o lateral esquerdo titular do Barcelona em 2011, daquele Barcelona fantástico de Pep Guardiola, quando recebeu o diagnóstico de que estava com um tumor no seu fígado. Isso em março de 2011. E aí o Abidal teve que operar, ficou um tempo afastado dos gramados, mas nem foi tão grave assim, porque ele conseguiu voltar a tempo de disputar a final da Champions League naquela temporada. Então ele operou em março e ali em maio, junho já estava jogando a final da Champions, sendo campeão com o Barça. Só que em 2012, novamente, ele foi diagnosticado com outro problema no seu fígado. E aí, dessa vez, ele ia precisar de um transplante. O transplante foi feito por um primo dele que doou parte do fígado, isso em 2012. O Abidal ficou um bom tempo afastado dos gramados. O diagnóstico veio ali em 2012, ele volta a treinar só em dezembro de 2012 e só volta a jogar mesmo em abril de 2013. É um caso de muita resiliência, né? Um cara que, por 2 vezes teve que se afastar do futebol, teve 2 doenças gravíssimas, conseguiu se recuperar, conseguiu voltar e conseguir ter uma carreira de sucesso mesmo assim. Todos esses caras que a gente listou aqui, conseguir passar por esses problemas graves, conseguir voltar e conseguir ter uma carreira de sucesso como eles tiveram, é uma coisa de maluco. É uma coisa que mostra que esses jogadores têm que ter muita resiliência e não é à toa que eles chegaram onde eles chegaram. Você lembra de algum outro caso de jogador com uma doença grave que se recuperou e que eu deixei aqui de fora do vídeo? Se você lembrar, deixa aqui nos comentários. Se você ficou nesse vídeo até agora, não se esquece, deixa o like no vídeo que você ajuda muito o canal, você tá me ajudando muito. E se você ainda tá aqui nesse vídeo, fica com o meu grande abraço.